Muito boa tarde, Sobral, um abraço, região norte do estado. Estamos começando a partir de agora, Redação Plus. A apresentação do programa é de Mário Magalhães, com a participação de Tony José. Vamos ficar até as 2h da tarde, destacando as principais informações para você de Sobral da região norte do estado. Confira agora os destaques do Redação Plus. Olha, dentro do programa, vamos destacar de que menor de 17 anos é executado a tiros na cidade de São Benedito. E atenção, olha, a Polícia Militar recupera 2 motos roubadas na região da Serra da Meruoca. E atenção, olha, governador do estado do Ceará entrega mais de 3,3 mil equipamentos à Polícia Penal nessa quarta-feira. Olha, vamos destacar também de que prefeito de Sobral anuncia novo kit escolar e investimento na rede municipal de ensino. E atenção, olha, membros do PT de Sobral emitem cartas abertas sobre últimos acontecimentos na política de Sobral. E atenção, olha, Emoce implanta novo e é inovador no serviço em Sobral e na região. Essas e outras informações a partir de agora, aqui no programa que começa para Sobral e toda a região norte do estado. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. Mas olha, um adolescente de 17 anos foi executado a tiros no dia de ontem na localidade denominada Campo de Pouso, na zona rural do município de São Benedito. Segundo informações da polícia, homens armados entraram em uma residência, retiraram a vítima do interior da casa e em seguida efetuaram disparos de arma de fogo. Segundo informações das autoridades da segurança pública, a vítima foi lesionada com tiros na região da cabeça, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local do crime, onde realizou os primeiros levantamentos e acionou as autoridades competentes. A Polícia Civil do Estado do Ceará iniciou um trabalho de investigação com o objetivo de conseguir identificar e prender os autores e saber a motivação do crime. Esse fato repercutiu e muito de forma negativa, mais uma vez na região da Serra da Ibiapaba, mais precisamente no município de São Benedito. Já aqui mais próximo de Sobral, mais precisamente na cidade de Meruoca, a Polícia Militar conseguiu recuperar 2 motos que foram tomadas de assalto na entrada que dá acesso ao distrito de Santo Antônio dos Camilos. Os veículos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos necessários e serão devolvidos aos proprietários. Só lembrando que nesse local, ou seja, na entrada ali do Santo Antônio dos Camilos, desde outubro do ano passado, sempre vem acontecendo esses assaltos, questão de trabalhadores que circulam ali, principalmente no período da tardinha, depois de 5h da tarde, indivíduos armados abordam o trabalhador e acabam levando aí os veículos. E a polícia conseguiu recuperar essas 2 motos que foram tomadas de assalto nessa região. Sem se falar da recuperação também de uma moto ali entre o distrito de Jaibaras e a cidade de Cariré. Tony José, boa tarde. Olha só o que se faz em relação a esses dados apresentados já nessas últimas horas por parte da polícia aqui da nossa região. Esse homicídio, essa execução lá na região de São Benedito, que vem chamando a atenção aqui na região norte do estado do Ceará. E segundo a informação, um jovem de 17 anos, menor de idade, que foi executado com vários tiros na região da cabeça, e essas outras ocorrências onde a polícia consegue recuperar essas motos aqui na nossa região. Boa tarde, Tony. Muito bem, Mário, boa tarde para você, boa tarde, Bruna, e todos que acompanham a 105.1, a Plus FM em Sobral e toda a região. Aqui o Redação Plus. Aquele abraço, agradecer a você também que nos honra aí pelas nossas redes sociais, né? Acompanhando sempre a nossa programação. Mas, Mário, mais uma ocorrência
e nos mesmos moldes operandi, né? Principalmente ali na Serra da Ibiapaba e de novo São Benedito, não é? São Benedito, cidade tão linda e maravilhosa, mas tomada pela violência. E a gente fica se indagando, o que é que está acontecendo? Ontem, inclusive, no Redação Plus aqui, o Mário trouxe a informação de que viaturas estão em déficit, né? Tá faltando viaturas lá na Serra, principalmente ali na cidade de São Benedito. Talvez por isso, em decorrência, né? Este alto índice da violência, e estão se sentindo muito à vontade porque não tem aquele aparato que deveria ter uma cidade do porte de São Benedito. Muito embora haja um investimento, inclusive daqui a pouquinho, na sequência do Redação Plus, o Mário vai trazer essa informação. Um investimento aí alto por parte do governo do estado para a Polícia Civil, que já foi feito vários investimentos em termos de estruturas, em termos de viaturas, até a própria polícia também, através de concursos e coisa e tal, mas tem um momento ou outro que algo deixa a desejar. E a gente foca exatamente esta situação lá na Serra da Ibiapaba, principalmente. As últimas ocorrências, né, Mário e ouvintes, têm chamado a atenção de forma negativa. Em Tianguá, onde, inclusive, um oficial, um cabo, na verdade, das forças de segurança perdeu a vida em combate. E vez ou outra tem estas situações. Vem acontecendo mortes, invasões. Caso daquela mulher, aquela mulher foi expulsa. Nós trouxemos essa informação, não foi, Mário? Ainda esta semana, a mulher lá em São Benedito, ela foi expulsa e ela retornou para casa para pegar alguns pertences. Que infelicidade, né? Parece que alguém estava monitorando ela. O cara chegou em Uber, desceu, invadiu a casa, matou a mulher na cozinha. Rapidamente entrou no Uber, a informação que a gente teve, entrou numa determinada casa em um determinado lugar, lá em São Benedito, tinha uma mulher já esperando por ele, botou a mulher na garupa, foi embora. A arma do crime, tudo indica que seja a arma do crime, a polícia identificou posteriormente em diligências e já identificou inclusive outras munições nesta casa meio que abandonada, né? Que foi usada como apoio. E aí tá aí, ontem teve esse adolescente de 17 anos, né? Que também perdeu a vida para a criminalidade. Então, vamos aguardar as investigações avançarem por parte das autoridades para colocar, né, à disposição da justiça os responsáveis não só por este crime deste adolescente, mas como de outros tantos que vem acontecendo de maneira constante e corriqueira na Serra da Ibiapaba como um todo, Mário. Muito bem, e diante desses dados que vêm sendo registrados por parte das autoridades em todo o estado do Ceará, a informação é que o governo do estado realizou agora no período da manhã a entrega de mais de 3,3 mil equipamentos destinados à Polícia Penal do estado, com um investimento de quase 2 milhões de reais. A solenidade aconteceu às 9h30 na base do Grupo de Ações Penitenciárias no estado do Ceará. A ação teve como objetivo reforçar o trabalho da Secretaria da Administração Penitenciária e ressocialização, ampliando as condições de segurança e atuação dos policiais penais no controle da ordem dentro das unidades prisionais do estado. O governador Elmano de Freitas participou também do evento, ao lado do secretário da SAP, o Mauro Albuquerque. Com essa nova entrega, o estado alcança a marca de quase 46 mil equipamentos disponibilizados às forças de segurança desde 2023, fortalecendo as ações de proteção dos agentes e a estrutura do sistema penitenciário em todo o estado do Ceará. O trabalho que realizado na região metropolitana de Fortaleza eu acho que na região ali próximo a Quirais, mas que se estende
os equipamentos em todo o estado. Além da capital, aqui em Sobral, também na região metropolitana, no centro-sul do estado e também na região sul do estado do Ceará. O que dizer, Tony, desse trabalho dentro das penitenciárias com a polícia penal, né, nesses locais de segurança do estado, hein, Tony? Olha, como a gente frisou, né? O governo tem se empenhado, a Secretaria de Segurança Pública tem sim dedicado esforços num contexto geral para contemplar e equipar, né, todos os segmentos. Polícia Militar, né? Tivemos recentemente, inclusive, entrega de batalhão em Sobral, entrega do Corpo de Bombeiros, o prédio e delegacia lá em Camusim, né? O próprio governador veio a Sobral, disponibilizou 350 revólveres, né? E na segunda-feira teve aí mais de 7.000 equipamentos da Polícia Civil, né? Nisto, 25 drones, 1.122 jaquetas, 5.000 capas de chuva, 50 uniformes, 40 plates ou plates, coletes, né, menores que o tamanho tradicional e que oferece a opção de proteção balística com maior praticidade, versatilidade e leveza, além de 1.095 algemas. E hoje, tá aí, o Mário trouxe esta informação para o pessoal da SAP também sendo contemplado neste contexto de, eu diria, valorização dos profissionais, né? Que é aquela história, se nós cobramos, nós temos que dar condições de trabalho, não é verdade? Toda empresa, seja ela pequena ou grande, né? Toda empresa privada, ela, lógico, contrata funcionário e tem que cobrar resultados positivos. Afinal de contas, está pagando um salário para que ele produza. Mas tem empresa que às vezes contrata o funcionário e simplesmente bota ele na rota e diz: te vira, eu quero resultados, mas não dá o mínimo, não garante o mínimo para que aquele funcionário produza, para que aquele funcionário possa realmente entregar resultados. E isto trazendo para o âmbito público também funciona da mesma forma. Nós não podemos aqui ficar aos gritos cobrando da Polícia Militar, da Polícia Civil, não é? Da própria Secretaria de Administração Penitenciária, resultados, se estes, né, não têm o devido reconhecimento. Então, lógico que o governo, numa mente mais ampla, mais aberta, vem neste trabalho de conscientização e reconhecendo também que, apesar do muito que foi feito, né, Mário? Muito ainda há por fazer. E está aí reconhecendo estes profissionais. Mais de 3.000 equipamentos foram entregues à Polícia Penal e, obviamente, o Mário Albuquerque, que cá entre nós, tem se destacado desde a gestão anterior, né, Mário? Mário Albuquerque, que tem um histórico aí realmente muito positivo, chegou e mostrou competência e vem mostrando trabalho dentro da Secretaria de Administração Penitenciária. Então vamos aguardar que resultados possam de fato serem ampliados, né, Mário? Para o grande povão. Tá aí, quase todo dia a gente notifica aqui, a gente informa crimes e mais crimes, motos e mais motos. Tá aí. O Mário informou essa recuperação de moto na Meruoca, né, Mário? Mas além disto, a gente toma conhecimento de que em Sobral teve moto apreendida com 2 adolescentes, né? Ali na região de Jaibaras, sentido Cariré, teve uma moto que foi localizada também, inclusive com sinais de adulteração. A Polícia Rodoviária também nessas abordagens em Frecheirinha identificou uma outra moto que inclusive tinha sido roubada em 2025. Então são muitas as ocorrências e, óbvio, para que os resultados sejam cada vez otimizados, se faz necessário condições amplas de trabalho para essa turma que todos os dias, dioturnamente, largam, né, os seus bens, querer, suas famílias, sua comunidade e vai com a cara e a coragem, obviamente, para poder nos garantir segurança, Mário. Agora, Tony, só para fechar esse bloco em relação a esse assunto, você abordando aí na recuperação de motos, rapaz, olha, só ontem, né, terça-feira e passando para hoje, olha só, a polícia conseguiu recuperar uma moto ali entre Jaibaras e Cariré, conseguiu recuperar essas 2 motos
lá em Meruoca, conseguiu recuperar uma moto em Frecheirinha, conseguiu recuperar uma moto aqui em Sobral e conseguiu recuperar uma outra moto lá no distrito de Mici, que fica na região de Irauçuba, né? Já dentro mesmo do Sertão Central, Sertãozão aqui na região de Irauçuba. Ou seja, em menos de 12 horas, né, foram 2, 3, 4, 5, 7 motos recuperadas pela polícia aqui na nossa região norte do estado do Ceará, fruto de um trabalho realizado por parte da Polícia Militar da região. Mas olha, cumprimentar e mandar um abraço pessoal aqui para o pessoal que escuta o programa aqui na nossa região. Abraçar mais uma vez o pessoal ouvindo aqui a nossa programação na cidade de Forquilha. Cumprimentar o Avelino Prado, valeu, obrigado aí pela audiência, toda a sua família, escutando aqui o programa, e nosso grande amigo Brito, valeu, obrigado aí pela audiência na cidade de Forquilha. Só para fechar essas informações em relação à questão, né, da violência em todo o estado do Ceará, e nós, claro, destacando aqui da nossa região norte do estado, e também as ações que são apresentadas, né, pelas autoridades competentes, né, do estado do Ceará. A gente acompanhou nessas últimas horas, né, digamos assim, as palavras do ex-governador do estado do Ceará, o Ciro Gomes, né, que está aí nessas discussões aí, se é ou não candidato ao governo do estado, e ele falando dessa questão da violência no estado do Ceará. A informação é que em encontro realizado ontem, o ex-ministro e ex-governador do Ceará, o Ciro Gomes, voltou a se pronunciar publicamente sobre a situação da violência no estado, classificando o problema como um espinho espetado no coração de toda a família cearense. Em discurso marcado por tom emocional e político, Ciro afirmou que o enfrentamento da criminalidade passa, antes de tudo, por uma mudança profunda na condução do Estado, com foco no combate à corrupção e à impunidade. Segundo ele, não há como avançar no enfrentamento da violência enquanto a elite política está roubando e enquanto crimes seguem sem punição. Para ele, a solução exige a união de homens e mulheres de boa fé, independentemente de filiação partidária, comprometidos com o futuro do Estado. Esse é um esforço que tem que ser feito juntando todos que vivem sob o solo e o céu do estado do Ceará. O que dizer, Tony, desses dados apresentados no dia de ontem em relação a essa questão da violência e classificando aí como um espeto enfiado no pé de cada cearense? E, segundo ele, para se resolver tem que ter realmente assim, acabar com essa questão da corrupção e punição em relação a esses crimes graves no estado, Antônio. Olha, Mário, vindo de quem vem, a gente até que esboça um sentimento realmente de esperança, porque já teve por lá, não é nenhum, como dizem por aí, nenhum doidinho sapatado, né? Não é nenhum aventureiro. Já tem história, e não só no estado, mas contribuiu consideravelmente com o país, tá certo? Há quem diga que voltar ao passado, do mesmo, não. Eu acho que, de um lado, o cearense aposta nesta candidatura porque em algum momento se sente desamparado, sem arrimo, e que em que momento é este? O atual, levando em conta a segurança. Por mais que tenha havido investimento, volto a dizer, a dor não é de agora. A dor vem se arrastando, inclusive ao longo de anos e anos. Não podemos colocar a conta 100% nas costas somente de um, né? Há um histórico. E de repente alguém que se destaca no passado enxerga a possibilidade, em face de uma vulnerabilidade, de voltar para o cenário. Os termos, né,
que conduzirão, digamos assim, a campanha do ano de 2026. Resta saber o que o povo irá decidir. Esta é que é a grande verdade, né? Muita confiança de um lado, mas também o que a gente tem que analisar, o eleitor de um modo geral tem que analisar, é que alguns pregam. Qual é o plano de governo? É tirar o PT. Todos estão cansados do Elmano, todos estão cansados do PT. O povo não quer saber se você, amigo, tá cansado de PT, não gosta do PT, não. O povo quer resultados, pautas na coletividade e assunto. Olha, pode ser do PT, pode ser do TP, pode ser qualquer sigla. Não importa a sigla. O povo quer resultados. Em que áreas? Segurança, saúde, trabalho, educação e entretenimento, né? Mas de repente chega alguém com uma proposta. Opa, qual é a proposta daquele? É tirar o PT. A tara de uns e outros é tirar o PT do poder. Paciência, eu acho que o povo tem que ser inteligente o suficiente para poder saber filtrar o que é de fato a tara de alguém e o que é pautas voltadas para o interesse da coletividade. Muito bem, tá aí a informação. Só para fechar esses dados aí, esses comentários que a gente vem abordando em relação à questão da segurança aqui na nossa região e no estado do Ceará, e eu vejo assim que essa campanha eleitoral que está se aproximando vai ser pautada praticamente essa questão da violência, a falta de segurança para a população do estado. Pelo outro lado, a gente vê assim, cada governador desses últimos anos que entraram, com exceção do agora, né, tem mudado algo em relação à questão da segurança. Um exemplo, o Cid Gomes, quando entrou, ele criou o quê? O Ronda do Quarteirão. Mesmo depois fracassou total, tanto é que ficou extinto, mas impactou. Aí o pessoal do Ronda e a polícia amiga, sei lá, uma coisa assim, da boa vizinhança, aquela coisa, né? Mas impactou. 1 ano e poucos meses deu aquele resultado, o pessoal do Ronda. Mas depois tá aí, tanto é que ficou extinto. Veio o outro, o Camilo Santana, colocou a questão do raio. O pessoal do raio, numa moto, uma moto potente, e que esse modelo é o que ainda está salvando o estado do Ceará, né? Junto com todo o aparato que é implantado. E aí veio o Elmano e não mexeu. Se ele tivesse colocado, olha, uma corporação vestida aqui de vermelho, criado uma outra coisa, mesmo com a mesma filosofia implantada dos outros, mas tinha dado um impacto em relação à questão da segurança. Mas permaneceu e, infelizmente, a coisa aumentou e, pelo que a gente vê, todo aquele que vai ser, que pretende entrar na política ou que já está na política, quando se fala de alguma coisa, aborda a questão da falta de segurança no estado. Mas vamos aguardar o que é que vai acontecer daqui para frente. Todos, né? Ou seja, toda uma sociedade espera e aguarda para que a situação possa melhorar, ou que seja lado A ou que seja lado B que esteja à frente do poder. Mas olha, mando um abraço especial aqui para meus amigos que são professores aqui na nossa cidade de Sobral. Abraçar meu grande amigo professor Aurélio, né? Foi professor da gente muito tempo lá no Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota. E também ele passou pelo Colégio Santana, né? Professor Aurélio, um abração para o senhor, toda a sua família, valeu, obrigado aí pela audiência. Acho que o professor Aurélio chegou a ser vereador ainda em Sobral, né? Foi vereador em Sobral, nosso grande amigo professor Aurélio, é gente boa, sempre escuta aqui o programa. O outro professor Aurélio, lá do Alto do Cristo, que é da topografia, é gente boa demais. Eu lembro, fomos fazer uma barragem, Tony, lá na zona rural de Santa Quitéria. Rapaz, e era para terminar 12 horas, já era quase 15 horas,
E imagina a fome aí. Eita. Professor, nós vamos escapar aqui na rapadura, E é forte. Professor Aurélio, um abração para o senhor, tá bom? Gente boa ouvindo aqui o programa. Também tem o professor Flávio, um dos melhores professores de química aqui na nossa região, nosso grande amigo professor Flávio. E também o professor Marcos, também ouvindo aqui a nossa programação. Valeu, obrigado aí pela audiência. São vários amigos que a gente tem, né, da educação, ouvindo aqui a nossa programação. Valeu, obrigado aí pela audiência, grande Tony. Falando em professor, lembra aí do Marcos, eu não sei se é o mesmo Marcos, mas foi meu professor de matemática na época do colégio estadual. Eu era fã daquele professor. Queria muito que ele tivesse sido diretor na época, mas teve umas situações que acabou não dando certo. E é doido pelo Guarani de Sobral. Olha aí, rapaz, eu era fã daquele professor. Aliás, ainda sou, né? Não sei se ele está em Sobral ou se está em Fortaleza. Tinha também o professor Elcio. Professor Elcio. Grande professor, eu era fã também dele, ensinava muito bem. Aliás, um leque de professores, bons professores que nós tivemos. Tem um professor Felipe, eu acho que ainda ele está no estadual ou é aqui no centro ali mas é um baita de professor, né? E gente boa. Professor Felipe, um abração para o senhor. Valeu, obrigado aí pela audiência também, sempre acompanha aqui a nossa programa. Tem o irmão do Luciano Linhares, rapaz, professor Haroldo. Meu grande amigo professor Haroldo, rapaz, é gente boa demais, né? Foi professor da gente também lá no estado. O colégio estadual, Dom José aqui em Sobral, tem uma história assim, de grandeza, não só em Sobral, mas em municípios da região. Eu lembro quando a gente estava lá, além era povo de Alcântara, de Meruoca, Massapê, Groaíras, Forquilha, né? A população toda aqui da região, uma juventude toda estudando lá no colégio estadual. Olha, falando rapidinho, né, pra gente aproveitar o tempo, falando em professor de matemática lá do colégio estadual, professor Marcos, eu não posso esquecer também de uma outra fera, né, que era meu professor, foi meu professor na época da Escola Profissional São José, Escola Profissional São José, a conhecida Escola Monsenhor Aloysio Pinto, que hoje é profissionalizante, né? A profissionalizante, no mesmo prédio, de forma adaptada para o ensino profissionalizante. É o Edmilson. O engraçado é que ele tinha um professor, um irmão que era professor também e era gêmeo dele, rapaz. Tinha dia que o Edmilson não ia, mandava o irmão. Rapaz, os alunos confundiam, falava com ele e ele não respondia, aí depois ele, né, no corredor, né? Aí depois ele dizia no dia seguinte, não, rapaz, não fui eu que vim ontem não, foi meu irmão. Rapaz, era uma brincadeira, mas ele mandava geralmente na prova para poder confundir os alunos, né? Mas pulando essa parte aí do passado, né, que a gente tem uma recordação boa, né, Mário? Muito bem, mas olha, a gente falando dos professores, vamos falar de educação do município de Sobral. A informação é que o mês de janeiro de 2026 marca o início de uma nova etapa para a educação pública de Sobral. A prefeitura apresentou oficialmente o material escolar que será entregue aos alunos da rede municipal de ensino com foco na qualidade, inclusão e adequação às diferentes faixas etárias e necessidades das crianças. Entre os itens estão mochilas de tamanhos variados, materiais didáticos específicos para cada idade e, como grande novidade, abafadores de ruído destinados a crianças com alguns tipos de problemas na questão sonora. O equipamento busca garantir mais conforto e segurança no ambiente escolar, especialmente para alunos com necessidades sensoriais específicas. O kit escolar também inclui lápis de escrever e de cor em formato triangular, desenvolvidos para auxiliar na ativação motora das crianças, além de cadernos com versões com e sem arame, pesados para oferecer mais praticidades e acessibilidade. Todo o material foi desenvolvido de forma exclusiva para o município, com a atenção especial às necessidades pedagógicas dos estudantes da rede pública de ensino municipal. Durante a apresentação, o prefeito Oscar Rodrigues destacou que
o cuidado com os alunos vai além do material escolar. Segundo ele, a gestão municipal de Sobral também está investindo na chegada de 10 novos ônibus escolares, na reforma de todas as unidades de ensino e na renovação completa da mobília das escolas municipais. A educação de Sobral é pensada em todos os sentidos. Estamos cuidando das crianças, dos espaços e das condições de aprendizagem, afirmou o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues. O que dizer, Tony, desses dados apresentados, principalmente dessa questão do kit escolar, beneficiando aí os estudantes, e mais na frente aquilo que ele mesmo citou, o próprio prefeito citou, né, na questão de investimento na chegada de 10 novos ônibus escolares, na reforma de todas as unidades de ensino e na renovação completa da mobília, da questão de todo o material das escolas municipais. O que dizer, Tony, desses dados que foram apresentados pelo próprio prefeito Oscar Rodrigues? Olha, Mário, eu vejo de forma positiva, apesar de ter uma hora ou outra alguns detalhes não tão claros, é porque o povo gosta de reclamar muito. E comparando, eu desde o início costumo sempre frisar e citar, isto vale até para um relacionamento, para um trabalho numa empresa privada e também no público. Quando você chega já comparando, é um passo atrás, é algo que já vai descendo ladeira abaixo, até uma redundância, né? Lógico, né? Descendo só pode ser ladeira abaixo, não é? Ninguém desce para cima, lógico, nunca. Mas quando você, se bem que em Sobral, né? Aí para os amigos que estão acompanhando, quem lembra da época de glamour do teatro ali que fica na praça do Alvorada, pronto, Praça Monsenhor Linhares, Cine Alvorada, era o único, digamos assim, cinema que você descia para cima. Isso talvez confunda um pouco a cabeça do ouvinte, mas lá você descia para cima, viu? Depois a gente explica futuramente, mas agora a gente vai seguir aqui com a matéria. Mas o Cine Alvorada, um prédio tão bonito, rapaz, deveria ser restabelecido, né, Mário? História de Sobral passa pelo Cine Alvorada. E lá as escadarias você não descia, entre aspas, para baixo. Lá você descia para riba, como diz o Matuto, né, Mário? Só antes de fechar seu raciocínio aí, duas coisas que eu acho assim, além desse espaço aí, que é a questão da cultura pura em Sobral e na região, seria bom que retornasse. Outro ponto também é a questão do Hotel Municipal de Sobral. É verdade. A gente passa ali, né? Eu sei que eu acho que está funcionando um setor da saúde, da saúde, da saúde. É a Secretaria de Saúde, um espaço da Secretaria de Saúde lá. Mas ali já foi Fórum Municipal, já foi outros espaços, mas eu acho assim, assim que eu comecei a andar em Sobral, ali era um ponto assim espetacular, era o Hotel Municipal de Sobral. Né? Por que o pessoal não resgata novamente ali? É um espaço legal e é um fato que Sobral precisa, né? Por exemplo, eu conheço bem tanto Crato como Juazeiro, aquela região, devido às transmissões que a gente faz, Tony, e lá até a questão da cultura lá também, né? São cidades turistas, né? Na questão religiosa, o que tem de pousadas e Sobral falta isso. Tem razão. Né? São poucas pousadas, né? Tem os hotéis, lógico, claro, mas se tivesse ampliado cada vez mais seria bem melhor e esse espaço seria legal no centro da cidade. Sem sombra de dúvida. Com relação ao material escolar anunciado aí pelo prefeito, juntamente com a secretária de Educação, não só o material escolar, mas também, inclusive, com a aquisição de ônibus novos e a reforma, né? Em todas as escolas no âmbito municipal, né? Creio que tanto na sede como nos distritos. Onde tem escola municipal, estas sofrerão reformas. Além do mais, o prefeito Oscar Rodrigues anunciou a entrega
de equipamentos novos, né? Tive acesso às cadeiras, realmente bem bonitinhas as cadeiras, viu? A mobília, não é? Novas para as escolas, né? Aí fica um questionamento, né? Vai para onde os que já ora estão funcionando, né? Vai fazer o quê? Será que os novos no município e estes dos municípios serão reciclados? De que maneira, não é? Mas voltando à questão inicial que eu falei, tem muita gente comparando, porque em outros momentos, nesta época, já tinha um cronograma todo, detalhe, as aulas começam agora dia 21. Então já tinha todo um cronograma programado direitinho, por série, por turma, por escola, enfim, para saber quem tal dia vai receber o material. Para que os papais e as mamães, ou os responsáveis, né? Porque tem muito tio, avô e avó, que assume aí a responsabilidade escolar dessas crianças, né? E aí, de repente, a gente vê o prefeito anunciando equipamentos bem bonitinhos, Mário. Eu gostei, viu? Com um diferencial. Aquele abafador, que é o fone de ouvido, para crianças hipersensíveis, né? A barulhos. Então, achei inovador, achei interessante. E talvez nisto tudo, né? Já que tem muita gente comparando, e eu não sou a favor de comparação, tá? Eu não sou a favor de comparação, porque quando você compara, você se frustra de um jeito ou de outro e acaba perdendo tempo, né? Relacionamentos às vezes não dão certo porque a fulana ou fulano tá ali no bem bom, podia aproveitar à vontade, aí fica comparando com o que já teve. Atrapalha, gente. Esquece o passado, vive o agora. É momento, né, de viver o agora, tá? Esquece o passado já foi, ninguém pode alterar. Para que ficar criando expectativa para o futuro? Futuro ninguém sabe nem o que é que vai acontecer daqui a pouco, são 12 horas agora, não, 13h21. Eu não sei nem o que é que vai acontecer daqui a 10 minutos, eu vou ficar me preocupando daqui a 1 ano, 2 anos? Não, vamos viver o agora, porque o amanhã nunca chega e o ontem já foi, eu não posso alterar em nada. Pouco importa se no passado tinha um pouco mais de organização, e aí eu vou bater numa tecla. Não é questão de mais organização. Eu diria que a comunicação fluía melhor, tá? Digamos que hoje a comunicação não está tão como gostaríamos que tivesse, tá? Então, se de repente, é aquela história, né? Cada um tem que vender o seu peixe, né? Como é que é o ditado, Mário? O que os olhos não vê, o coração não sente, não é? Então, muita gestão, às vezes, acaba não sendo, ou não tendo a visibilidade que deveria ter, por culpa de uma comunicação mal feita, né? No passado, muitos falavam e questionavam que o Veveu foi o melhor prefeito aí de todos os tempos. Inclusive, o seu sucessor rasgou elogios durante um bom tempo para o Veveu, né? Agora, qual foi o pecado do Veveu? Todo mundo sabia disso. Não fazia um bom uso da comunicação. A assessoria de imprensa não sabia vender, né? Não sabia vender o peixe. Então, isto serve para cá, para acolá, e onde quer que tenha uma gestão, a pessoa tem que saber vender o peixe. Tem muitas obras sendo entregues, mas não são divulgadas como deveria. A imprensa é tratada de uma forma diferente, né? A gente vê talvez só um lado ali que divulga de uma forma, mas o grande povão, né? O grande povão não tem acesso à internet. E aí, como é que a gente vai ficar sabendo se a informação está no blog? Né, Mário? Nem todo mundo tem internet, como é que vão acessar um blog? Então, tem que saber usar da inteligência para poder saber se vender, ou seja, vender o peixe. Mas as aulas começam agora dia 21, os alunos vão começar aí com material supimpa, né, Mário? Muito bem, antes da gente trazer esses dados em relação ao início das aulas, um assunto que eu achei interessante, Tony, também, é a questão de transportes, são 10 ônibus. Isso, né? Muito bem, novinhos, né? Novinhos, segundo aí o prefeito. E rapaz, teve uma época que, eu não sei como é que vai funcionar aí alguns distritos, mas tinha veículos aí sem a menor condição de conduzir estudantes, caindo mesmo os pedaços, né? Mas tá aí a informação boa em relação a essa aquisição de veículos novos para os estudantes aqui em Sobral. E em relação
à questão do início das aulas, a informação é que a Prefeitura de Sobral informou que as aulas da rede municipal de ensino serão retomadas no próximo dia 21 de janeiro, quarta-feira. O retorno marca o início de um novo período letivo para milhares de estudantes do município de Sobral. De acordo com a gestão municipal, as escolas estão preparadas para receber os alunos com estrutura adequada, acolhimento e compromisso com a qualidade do ensino. O início das atividades representa um momento de reencontro entre estudantes, professores e equipes escolares, além de novas oportunidades de aprendizagem. A Secretaria da Educação reforça a importância da participação das famílias nesse início de ano letivo, acompanhando a rotina dos seus filhos nesses dias de aula, ou seja, acompanhando aí, incentivando a presença dos alunos, isso desde o primeiro dia de aula, que é importante, lógico, claro, a participação do pai, da mãe ou do responsável, né, pelo estudante, principalmente nesse início de ano letivo aqui em Sobral, né, Tony? Olha, sem sombra de dúvida, né? Afinal de contas, costumamos ouvir e falar durante muito tempo de que a escola é a nossa segunda casa, né? Nossa segunda família. E até reforçando, né? Para que a escola seja de fato a segunda casa, a segunda família, a família tem que ser a primeira escola. Então, esta parceria, esta harmonia, né? Família, escola, escola e família, sempre tem que funcionar e de vento em polpa, né? Eu não posso largar meu filho lá na escola e te vira aí, ó. Toma conta do meu filho, dê a educação que é para ser dada. Erra e muito, né? Os pais que acham que a escola é para educar. Não. A educação é em casa. A escola vai orientar, vai formar o seu filho de forma didática. A educação é para ir de casa. Sou eu, meu pai, enquanto pai, será a mãe, né, das crianças que tem que ensinar direitinho o respeito. Se em casa o lar está desajustado, certamente na escola o menino vai tripudiar, vai aprontar, vai desrespeitar, né? Quem encontrar pela frente, não vai ter respeito pelos coleguinhas, não vai ter respeito pelos professores, pela direção, nem pelo porteiro, né, controlador de acesso, nem pelas tias da merenda, nem pelas tias da limpeza. Então, eu tenho que educar o meu filho, porque a educação cabe a mim enquanto pai, enquanto família. Para a escola, é apenas uma orientação, é uma formação didática que eles terão, né? Então, isto precisa acontecer. E quando acontecer algum infortúnio, os pais têm que ter cabeça leve, chegar na escola perguntando o que houve, tá? Mas o que a gente vê muitas das vezes, Mário, são situações de desaforo, de desrespeito dos pais para com os professores, quando de repente querem transformar o menino em santo, quando eles sabem, na verdade, que seus filhos não são santos. Muito bem, tá aí a expectativa boa, rapaz, em relação ao início das aulas aqui em Sobral. Eu ficasse a imaginar, até na época que a gente ia para a faculdade, quando a gente recebia a informação do início das aulas, era bom, aquela expectativa boa, rapaz, comprar um caderno só o ouro, olha, essa minha borracha aqui é federal, viu, Bruna? A gente ia saber dessas coisas, né? Eu voltei no tempo agora, Bruna, viu? Você não faz ideia de quando o Tony recebia a régua, a borracha, o lápis, sabe? Principalmente aquele lápis que era com calculador. Eu amava, rapaz, olha, para fazer uma conta ali era só olhar no lápis, se bem que em época de prova não podia. Mas sabe o que é que o Tony mais amava? Quando recebia aqueles livros, aquele cheirinho. Rapaz, eu passava o dia folheando, ó, só para sentir aquele cheirinho de livro novo, Mário. Muito bem, era legal demais, era. E hoje a gente tá agora a semana tive que comprar para minha princesa Ana Sofia. É a vida, né? É o ciclo da vida, né, Tony? Mas, rapaz, eu ficava me perguntar, cadê o nosso inverno, hein?
Tu é doido, rapaz, uma quintura. Ontem à noite, criatura de Deus, a gente faltou não conseguir dormir, né? Aquela quintura, aquele negócio abafado, né? Se bota o ventilador, esfria de um lado, do outro lado fica queimando, né? Se bota o ar-condicionado, a conta de energia vem que não dá pra gente pagar. Rapaz, é um negócio assim meio complicado. Na hora dessa, né, são 13h40. Rapaz, o negócio tá federal demais, quente demais. E muitas localidades, né, faltando água mesmo, assim, até para o consumo humano. Aqui, Mário, tá igualzinho. Se não tiver igual, tá muito perto, comparando com a situação lá de Teresina. Eu passei um período para nunca mais, né? Quando eu prestando serviço na empresa anterior, eu saí daqui de Sobral, fui a Teresina e não deu para voltar no bate-volta. Eu tive que ficar lá, dormir para voltar no dia seguinte, não é? Porque o ônibus que vinha, que eu ia pegar, era de Belém, ia voltar muito tarde. Meu amigo, 2 ventiladores, um na cabeça, um nos pés, não se movia uma folha de árvore. Eu quase que saía de lá, era cozinhado, literalmente. E nós temos enfrentado esse tempo aqui nesses dias. Aí, Tony, abordou um assunto interessante. A mesma temperatura daqui, agora, nesse momento, depois do dia 10 de dezembro, deu pra gente perceber, né? Esquentou, é uma quintura abafada, né? Que vai arder mesmo na gente, né? E tá igual Teresina. Só tá perdendo pra onde? Só para a cidade de Imperatriz, no Maranhão, porque acolá não sei como é que o pessoal vive, não. Quente demais, meu irmãozinho. Mas olha, essa semana que passou, o ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes, esteve aqui na região, deu entrevista em algumas emissoras de rádio, em alguns sites por aí, repercutiu muito, mas muito, a questão da política em Sobral e no estado do Ceará, né? Inclusive municípios aqui da nossa região, Tony, teve um rebuliço danado, rapaz. Bem pertinho aqui de Sobral. Mexeu mesmo assim aqui na nossa região. E aqui em Sobral, o negócio foi federal, né? Além, lógico, claro, dos dias que o Ivo esteve dando as entrevistas, metendo cepo na administração atual, principalmente no setor da educação. E tá aí o pessoal da educação dando troco agora, né? Com transportes novos, início de aula com os kits escolares, né? E a gente torce para que realmente possa melhorar cada vez mais, sempre Sobral se destaque na questão da educação de forma nacional. Pelo outro lado, o pessoal mexeu também com o pessoal do PT, tanto na questão municipal e estadual. E aí, trazendo a realidade aqui de Sobral, a informação é que o pessoal do PT de Sobral, o pessoal emitiu aí uma carta, e é carta 13, aberta sobre últimos acontecimentos da política sobralense. A informação, a carta diz o seguinte: nós, filiados e filiadas ao PT de Sobral, companheiros e companheiras de luta e resistência, comunicamos que a nota do PT de Sobral, diante das declarações do ex-prefeito de Sobral, o Ivo Gomes, divulgada na semana passada, em nome Partido dos Trabalhadores de Sobral, não representa o conjunto dos filiados do PT municipal, nem foi uma decisão coletiva do diretório municipal. Fazemos saber que foi uma decisão atropelada e inconsequente do presidente interino, que fez uso das redes digitais do PT Sobral para uma manifestação unilateral. Desta feita, a nota recebeu internamente no partido duras críticas quanto à sua publicação, por não ter sido uma decisão coletiva, nem ter sido construída com maioria dos membros efetivos do diretório municipal.
Compreendemos que o ex-chefe do executivo, o Ivo Gomes, exerceu seu pleno direito como cidadão de não aceitar e nem concordar com a aproximação do governo do Ceará com o grupo bolsonarista representado pela gestão. E, inclusive, em 2025, ou seja, só repetindo, com o grupo bolsonarista representado pela gestão dos Rodrigues em Sobral, inclusive em 2025, em reunião do diretório municipal, foi deliberado coletivamente que o PT Sobral seria oposição à gestão local, tendo em vista evidentes divergências desta gestão com o projeto político liderado pelo PT em nível nacional. Reafirmamos nosso compromisso quanto à reeleição do governador Elmano de Freitas, porém reiteramos nossa discordância com qualquer aproximação com a gestão bolsonarista em Sobral. Ressaltamos nossa compreensão de que as estratégias e alianças não podem ser um vale-tudo, sendo necessário a mínima coerência com princípios éticos e partidários e com a história do PT. Comunicamos aos demais filiados, às forças políticas e aos nossos aliados históricos que não coadunamos com a nota supostamente em nome do partido e nos mantemos firmes contra qualquer aproximação em nome da governabilidade com o grupo político bolsonarista que administra Sobral. Nós, filiados e filiadas de luta e resistência do PT de Sobral, manifestamos nosso irrestrito compromisso com o projeto político liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em conjunto com a reeleição do governador Elmano de Freitas no Ceará e com a eleição de ampla frente de deputados e deputadas para a Assembleia Estadual, Câmara Federal e Senado, como forte base de governabilidade para Lula e Elmano. Acreditamos nessa base para darmos continuidade à reconstrução do Brasil, à defesa da democracia e à efetivação de mais políticas públicas para trabalhadores e trabalhadoras. Como militância aguerrida, seguimos firmes e brandando sempre pela esquerda, pois o PT não tem e nem terá dono. O Partido dos Trabalhadores é de todas e todos nós. Sobral, 13 de janeiro de 2026. Aqui foi no último dia 13. E aí tem a assinatura aí de vários membros do PT. Na realidade, isso aqui é uma crítica, né, de muitos, né, que com a nova direção do PT, né, com o rapaz que está aí à frente do PT, parece que ele soltou, né, uma declaração aí em relação às críticas do Ivo, e aí agora aquele pessoal que é PT há muito tempo e que é PT, o PT vermelho mesmo, né, não é aquele PT quase rosa, não, é o PT vermelhozão mesmo, federal. Daí o pessoal, né, colocou uma carta aí na imprensa aí divulgando, e a gente sabe, né, Tony, dos nomes, o pessoal do PT que é PT vermelhãozão federal mesmo aqui de Sobral, que além de ser de Sobral, é da Zona Norte, articula a questão do PT na Zona Norte e inclusive do próprio governador. Poucos dias eu disse que poucos dias eu disse aqui nesse programa, eu vi esse governador aí ali perto do centro de convenções, né, numa lanchonetezinha que tem lá, né, junto com um desses membros que assinou aqui essa carta, né, e antes dele ser não era nem anunciado negócio de governador, o Elmano andando por aqui, né,
E agora esse pessoal verdadeiro do PT se manifestando em relação a esse grupo novo do PT que chega aí em Sobral, e eu acho que vai dar muitas e muitas discussões daqui para frente ainda em relação à questão do PT aqui de Sobral, né, Tony? Você falando aí do vermelho, né, e não roxo e tal, né, rosa. Eu lembrei daquela canção da Fafá de Belém, né, que ela canta muito bem o vermelho, né, é o vermelho, vermelhasco, vermelhusco, né, e vermelhão, vai por aí vai. Então, de fato... É porque teve agora um tempo bem recente, né, que o PT, porque a gente sabe das cores do PT, aquele vermelhão federal mesmo, e teve uma mudança, um PT assim meio rosa, né, que não era o PT. Meio furtacor. Furtacor mesmo, viu, Tony? Pois é por essas e outras que cada vez mais se consolida e a gente entende, né, aquela afirmativa de que a política é dinâmica, né? Tá aí as coisas acontecendo mediante uma fala um tanto quanto mais afiada, eu diria, do gestor anterior, né, da cidade de Sobral. De repente causou um alvoroço tamanho, como bem disse o Mário, né? Inclusive no município aqui pertinho, já está dando um auê danado, e é de ponta a ponta, né? O Ceará por inteiro. Esta fala repercutiu e muito, para entendermos que a gestão, a alteração em permanência ou não, do Palácio da Abolição, querendo ou não, passa por Sobral, para você ver como Sobral é forte neste sentido, né? Então, uma fala causou todo este alvoroço. Agora, as pessoas precisam entender que às vezes a política, às vezes não, acho que em grande parte a política vem de cima para baixo. Quando a gente vai construir uma casa, né, Mário? A gente começa pelo alicerce, fazendo a terraplanagem, um alicerce forte, vai erguendo ali direitinho as estruturas, né, dos cômodos, e por último é o teto. Mas na política não adianta de nada esse auê todo aqui embaixo, né? Porque a ordem vem lá de cima. O que lá em cima decidir, e lá em cima que eu estou me referindo, são os grandes caciques lá de cima. Por exemplo, ontem teve um encontro aí do Rueda com o Ciro, onde já foi alinhado uma adesão do União para com a candidatura do Ciro. E aí, se a ordem vem lá de cima, como é que ficam os aqui de baixo, né? Então, mas de um certo modo eu vejo por um outro olhar e de forma positiva a manifestação desses, entre aspas, como o Mário bem disse, legítimos, né, partidários, legítimos membros do PT. Por quê? Os caciques lá em cima têm que entender que eles não são nada, não são ninguém, se não for a base. Então, se a base não for respeitada, não for investida, né? E o Mário sabe muito bem do que eu estou falando, já que ele é desportista, narrador, um time sem base não tem muita glória. Então, na política também funciona a mesma coisa. Estão legítimos em manifestarem-se desta forma, a base do PT em Sobral, porque são eles que fortalecem o miolo propriamente dito da sigla. Muito bem, Tony, só para fechar aqui esses dados e essas informações, porque a gente que está nesse meio aqui há muito tempo, no rádio, militando aqui, acompanhando a situação, esporte, política, a sociedade em termos geral, a gente vê, rapaz, a questão do pessoal do PT, do vermelhão mesmo aqui da região. Por exemplo, na Meruoca, né? Um município aqui bem próximo da gente, que é um bairro de Sobral, Meruoca. A referência do PT na Meruoca é João Coutinho. O João Coutinho na Meruoca é o PT vermelhão mesmo. É diferente de alguns que estão até agora na administração, que não é PT vermelhão mesmo, né? Tá lá um vermelhão, como é que chama, Tony? O vermelhão que vermelho, vermelhasco, vermelhão. É um vermelho que não é tão vermelho. Furta-cor, né? Na Meruoca a gente sabe, tem uns vermelhos lá que é furta-cor. No Forquilha, o PT verdadeiro vermelhão de Forquilha é o Gerlásio, né? A gente sabe do Gerlásio, que é o vermelhão mesmo do PT. Aí aqui em Sobral tem o pessoal que é do PT, né? Vermelhão mesmo. Eu cito até uns 3 nomes aqui, que é vermelhão federal mesmo. O Chiquinho Silva
Eu conheço o Chiquinho desde criança. Quando eu estava na diocese lá, a gente conversava muito. O Chiquinho é vermelhão mesmo. O menino do Jordão, rapaz, não tô lembrado do nome dele. Aldino Lopes. É vermelhão mesmo. Tinha o Edilson Aragão, que eu não sei se o Edilson ainda tá fazendo parte do PT, mas o Edilson era vermelhão. Vermelhão. Aí tem, né, outros e outros. O que faleceu agora há poucos dias, sabe, que é radialista da Polícia Rodoviária Federal. Não tô lembrado do nome dele, rapaz, aqui. Faleceu agora, na semana que passou. Era vermelhão. Chegou a ser presidente do PT, né? E quer dizer que a gente vê essas coisas aí precisa ter cuidado, meu irmãozinho, quando tá à frente da sigla ou fazendo parte de algum membro ali, tem que ter cuidado nas declarações, principalmente nesse período que a gente se aproxima, que é campanha eleitoral e que define algo em relação à administração ou às administrações. Tônio, um abraço e até amanhã, Tônio. Até amanhã, se Deus quiser, a partir de 12h30, logo após o meio-dia Ceará com Matheus Vasconcelos, mais cedinho a informação começa aqui na Plus. 6 horas tem o DUBO, o retorno amanhã, né, do Ricardo Lima, o Matheus Vasconcelos estava aí substituindo, e às 7 horas tem o Ceará News com Matheus Vasconcelos. Mas ainda hoje, na Plus, a partir das 18 horas, a informação tem sequência para você de Sobral e região, de todo o estado, né? O Tô de Olho com a Mara Rodrigues. E tem uma novidade, né, Mário? Eu posso falar? Claro. Já vem alguns dias acontecendo, mas a gente não tinha falado ainda. Você quer reprisar, quer ouvir novamente, não é? Acompanhar o Redação Plus? Vai lá no YouTube, coloca lá Plus FM, você vai ter lá o Redação Plus sendo reprisado com Mário Magalhães e Tony José. Uma boa, então curte, comenta e compartilha, espalha essa ideia por aí. Muito bem, pra gente fechar o programa, vamos falar de futebol. Vitor Nogueira chega no programa e traz as informações do nosso Baiãozinho de 2, o Campeonato Cearense. Acompanha. Agora na Plus, Esporte 7. Boa tarde. A terceira rodada do Campeonato Cearense começou com um jogo na noite de ontem entre Maracanã e Horizonte. Jogando fora de casa, o Horizonte venceu o Maracanã pelo placar de 2-1. Max e Paulinho P10 marcaram os gols do time do Horizonte. Guilherme descontou para o Maracanã. Com esse resultado, o Horizonte assumiu a liderança provisória do Grupo A com 4 pontos conquistados. Já o Maracanã, em 3 jogos, não conquistou nenhum ponto e é o lanterna do Grupo A. A rodada segue hoje com mais 2 jogos. Às 7 horas da noite, o Iguatu recebe o Tirol no estádio Morenão. E no estádio Presidente Vargas, às 9h30 da noite, o Ceará recebe o Maranguape. O Maranguape que vem de vitória sobre o Tirol e o Ceará que estreou com vitória no último final de semana sobre o time do Floresta. Esse jogo marca a estreia do time profissional do Ceará. E um dos jogadores que vão estar em campo é o volante Vinícius Anocelo, que comentou sobre essa estreia alvinegra no Campeonato Cearense. Primeiro, que amanhã seja o início de um grande ano, um ano vitorioso. O importante é nós criarmos como time uma identidade de um time que quer vencer, que busca a vitória, que busca títulos. Então, que amanhã seja um primeiro passo abençoado para isso. Nós esperamos o torcedor para fazer aquela festa maravilhosa. Então é isso, amanhã a gente tá de volta com mais informações do futebol. Victor Nogueira para o Redação Plus. Você ouviu o Esporte 7. Muito bem, tá aí o Vitor Nogueira trazendo aí as suas informações em relação ao futebol cearense, destacando o Campeonato Cearense, com a participação aí das 10 equipes da primeira divisão. E lembrando, em março começa a segunda divisão e aí vai ter nada mais, nada menos do que o rubro-negro sobralense, o Guarani de Sobral. Um abraço a todos, a gente volta amanhã a partir das 12h30, destacando as principais informações para você de Sobral e da região. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.